não só a palestra, mas também o mercado de trabalho, porque, como eles falaram, pouco tempo atrás eles estavam aí, na mesma situação que vocês, querendo trabalhar, querendo atuar no mercado. Então eles tiveram algumas dificuldades e eles poderiam dar algumas dicas, tá? Tanto técnicas quanto de mercado de trabalho. Então, eles vão ficar aqui à disposição. Se alguém quiser direcionar perguntas para eles, fiquem à vontade, tá? Vamos deixar aberto o espaço. Só para falar, rapidão, vocês viram que a palestra do André e a minha, tipo assim, uma meio que juntou com a outra, e não foi combinado não. Apesar de a gente trabalhar um do lado do outro, não foi combinado. Eu nem vi a apresentação dele. Eu vi a dele agora também, mas foi muito interessante, porque eu falei muito do desenvolvimento. E eu falei pouco. Do desenvolvimento, e ele falou mais de como você organizar o seu sistema, com as 10 heurísticas ali. E aí, pessoal, perguntas, por favor. Vocês estão morrendo de vontade de ir embora. Como funciona a entrevista de emprego da área de informática? Como é que funciona a entrevista de emprego para a área de informática? Aí vai muito de empresa para empresa, né, cara? Vamos lá. Ele falou como que funcionam as entrevistas de emprego na área da informática. Você treina na sala. A área de informática é diferente, né? Não, peraí. Eu tenho uma história meio longa desse negócio de entrevista de emprego. Bom, entrevista de emprego na área de informática é o seguinte, um ponto que ajuda muito é a indicação. Então, a entrevista mais um bate-papo, tal. Agora, quando você não tem uma indicação, você está lá com a cara e com a coragem, o cara vai te perguntar muito. Principalmente, por exemplo, júnior, análise de sistema júnior. Eles vão te perguntar coisas técnicas que cabem a um júnior fazer. E geralmente eles te pegam de surpresa. Às vezes eles cobram demais, mas não foge nada das outras não. Mas é a parte técnica mesmo que eles perguntam. No meu caso foi indicação das duas empresas que eu trabalhei. Eu trabalhei em uma empresa de tecnologia, uma software house durante quase 3 anos. Estou 1 ano na SEB. Os dois casos foi indicação. No segundo caso, na SEB, eu tive que fazer o teste. Fiz um teste, no caso era para analista de sistemas pleno. Eu tive que fazer um sitezinho com alguns insert update delete, usando storage procedures e algumas outras coisas que eles precisavam. E respondi uns questionários também. Agora tem o caso do Everton. Bom, é o seguinte, eu fosse fazer uma escadinha, eu consegui ir em todos os níveis que uma pessoa que trabalha com informática deve ir. Eu comecei dando aula de informática, como eu tinha falado. É o seguinte, a minha primeira entrevista de emprego, ele perguntou, é claro, das coisas que eu sabia, das ferramentas do Office, que eu ia dar aula. Falou o seguinte, para mim contratar um professor, eu tenho que ver esse cara dando aula. Cara, eu tinha acabado de fazer 18 anos. A única coisa que eu sabia de dar aula é como que os professores fizeram comigo até então. Aí ele falou, vou te dar 15 minutos para você pensar em um tema e você vai me dar uma aula. Aí beleza. Aí, engraçado que no meio do curso, o TOF passou um filme pra gente do Piratas do Vale do Silício. E foi o filme que eu mais vi na minha vida. Então eu sabia de cada frase, cada coisa. Então eu falei um pouquinho da história da Microsoft e da Apple, né? Do Bill Gates e do Steve Jobs. Aí ele falou assim, a aulinha lá foi mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos. Ele gostou. Aí eu comecei lá dando aula de Office, de web designer. Em 9 meses eu fui coordenador pedagógico da unidade de Jardinópolis e de Serrana. Aí saí de lá, depois de 1 ano e meio, fui trabalhar no Metodista como técnico em informática. E de lá eu já ia para a faculdade. Eu ia como se fosse um rato, sujo. Porque técnico em informática ele faz o serviço sujo. Passava fio em porão, em teto, fazia o rolo. Ainda por cima tinha que viajar. E a entrevista de emprego foi com a diretora, uma pessoa que não sabia nada de informática, não sabia onde ficava o mouse, só para vocês terem ideia. E ela perguntou aquilo conveniente a ela. Ela não perguntou se eu sabia coisa de rede, se eu sabia parte de instalação, nada disso.
Aí eu saí do Metodista com 9 meses ou 10 meses e fui para a Meteora. E a conversa lá foi diferente. Foi algo mais focado no desenvolvimento. E na época eu só estava estudando ainda. Eu não sabia tanta coisa assim, sabia o básico. E também foi por indicação, e não fiz nenhum teste. Só que, engraçado, porque antes de entrar na Meteora, eu fiz 2 testes em empresas de software também, outras software houses. E lá fizeram teste. E verificaram muita lógica. Só que como os caras queriam um programador com mais tempo de desenvolvimento, eu não passei. Aí na Meteora eu conversei lá com os caras, passei. Aí depois eu saí de lá e fui pro COC também, não teve muito teste não. Só foi conversa mesmo, acertar valores e é isso daí. Mas o que eu consigo ver nas empresas fora é o seguinte, para programador, a maioria delas é mais na área de indicação, né? Que é mais fácil. Mas basicamente, se você for em uma entrevista em uma cidade grande e uma empresa que você não conhece ninguém, normalmente vai te aplicar um teste. A parte lógica. Pode ser, em alguns casos, fala o seguinte, desenvolva um sistema em qualquer linguagem, ou a linguagem que eles estão pedindo, com as seguintes lógicas. Aí você tem que pegar e fazer o negócio funcionar. Basicamente assim. Só um detalhe, tenho em mente que, por exemplo, eu terminei o curso de Sistema de Informação em 2013, nós entramos em 40 alunos, terminamos em 25, só 5 trabalhavam na área. E a oportunidade que surgiu para trabalhar saiu daqui. Então, eu creio que vocês precisam dar valor. A gente tem professores que trabalham em Ribeirão, que têm muito contato, e eles estão de olho em vocês, assim como eles estavam na gente. Então, vocês têm que dar valor nesse curso. Você falou na palestra que hoje a Microsoft ela quase que dá tudo de graça as ferramentas para você trabalhar. Que hoje é viável você desenvolver para a Microsoft. Mas a longo prazo, é viável ainda? Se mais para frente, daqui a uns 5 anos, você começou a desenvolver para Windows Phone, não venderia mais se começar a desenvolver em Android, que teria um futuro mais estável na frente? Então, aí que tá, mas quem garante que é um futuro estável? Né? É exatamente isso. O interessante não é você saber uma linguagem profundamente, mas você saber todo o contexto dela. Por exemplo, a gente conhece um pouco o .NET Framework, a gente tem uma facilidade enorme para desenvolver em outras aplicações. Quem pensou um dia, quem dos programadores aqui entre nós, os professores, que os sistemas móveis ia dar o boom que deu hoje? A Google ia dar o boom que deu há 15 anos atrás. Eu acho que o interessante é o seguinte, é você ser mente aberta. Ver aonde o mercado está indo. Opa, se hoje é mobilidade, beleza, eu vou atrás dela. Se amanhã depois pintar outra coisa, você vai atrás disso. O ideal é nunca parar, nunca ficar estagnado. E a Microsoft, por mais que às vezes ela bate cabeça em alguns quesitos, ela sempre está por dentro do mercado. E se a gente for parar e pensar rapidinho, a Google começou agora com o Android, certo? Então a coisa você tem que colocar na balança às vezes. E tem crédito, tem crédito. Às vezes deixa a desejar, mas tem crédito. Umas telas azul aí de vez em quando. Mais alguma coisa? Só fazer uma pergunta para vocês. A gente sempre fala para os meninos aqui o seguinte, que a importância de fazer o curso técnico antes de ir direto para a faculdade. Termina o ensino médio, então ao invés de ir direto para uma faculdade, às vezes você faz algo porque o pai incentivou, porque o pai queria, e às vezes acaba quebrando a cara. Eu quero que vocês comentem para os meninos assim, a importância de se fazer o curso técnico e por que fazer o curso técnico antes da faculdade. Bom, no meu caso é o seguinte, eu tava com toda a convicção do mundo que eu ia fazer agronomia. Olha só, agronomia. Ia ficar na terra. E eu que não gosto de terra, eu não gosto de sujeira, não gosto de nada. E eu queria fazer agronomia. Então, cara, olha só onde estava. Mas eu comecei a fazer o curso técnico no meio do segundo colegial. E logo nas primeiras aulas, eu vi que eu tive uma facilidade para entender algumas coisas. É claro, tem coisas que a gente não consegue ser bom em tudo. Tem matérias que a gente dá umas patinadas.
Mas pra mim o curso técnico foi ótimo, porque eu consegui ver o que exatamente eu queria. E outra coisa, a gente sabe que dentro da área da informática é muito ramificado. Então você tem a parte de infraestrutura, tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de web design, tem a parte de gestão. Então no curso, até porque quando eu fiz era um curso até um pouco mais vasto, não tinha a parte de web, né? Para web era mais junto, então a gente não conseguia, a gente viu tudo, de tudo um pouco. Foi onde eu consegui ver algumas coisas. E na faculdade, uma grana muito alta, se você for parar e pensar hoje, você não consegue ter toda essa ramificação. E não tem ninguém do seu lado para falar assim, essa lógica está errada, está faltando ponto e vírgula aqui, você poderia melhorar esse código. E na faculdade eles não fazem nada disso. Lá o negócio é corrido e no meu caso, eu sei muito mais, eu tive muito mais aulas de matemática, da parte de lógica, sem ver muito o computador do que de desenvolvimento. Então, para quem quer ir para a faculdade, sem antes passar pelo curso técnico, pensando que vai sair de lá programando, está muito errado. Isso não acontece. Nem uma USP da vida. As coisas não funcionam bem assim. Então, para mim, abriu a minha cabeça de uma forma que eu não imaginava. Engraçado, porque eu ia fazer mecânica ainda. E na hora eu mudei lá para informática. Quer fazer mecânica? Eu por informática. Olha só, cara. Mas foi muito na hora, porque quando eu fui preencher lá o negócio, lá o formulário, não podia errar. E eu errei e tinha marcado para mecânica. Aí em cima da hora, tive que ir em Ribeirão comprar o negócio, o caderno de novo, fazer todo o formulário de novo. Aí eu falei, não, beleza, então vai em informática mesmo. Aí nesse negócio de vai em informática mesmo, eu acabei descobrindo a minha profissão. Bom, no meu caso foi um pouco diferente, porque ele estava aqui trabalhando, ele mexia mais com essa parte de informática e queria fazer agronomia. Eu, que morava no sítio, queria fazer direito. Graças a Deus não passei. Graças a Deus não passei. Resolvi fazer um cursinho de informática para mim, que eu achava que era como se fosse a Microlins, que é do técnico. E gostei, foi 1 ano e meio. Depois eu fiz a faculdade para me aprimorar. E depois eu entendi. No final do ano, muita gente saiu e me perguntou como era o curso técnico, porque o pessoal queria fazer. Foram 4 anos e o pessoal não sabia desenvolver nada, criar nada próprio, nada mais conceitual, porque infelizmente a grade é assim, mas a desenvolver a gente aprende mais aqui com 1 ano e meio do que 4 anos na faculdade. Então, quem está na dúvida, é interessante passar pelo ensino técnico primeiro, até para não perder tanto dinheiro, que é um investimento muito alto. Na verdade, eu até acho que tinha que voltar à época de quando o curso técnico era junto e era meio que obrigatório com o ensino médio. Porque só lá... Voltou, isso já tipo, meio que lei. De manhã já tem. Então isso já é uma boa notícia, porque... porque assim as pessoas, os alunos, né, conseguem saber realmente o que querem. Tem integrado período da manhã e à tarde. Então os alunos ficam aqui até as 3h10, né? 3h10. Mas isso é obrigado? Não, ou não? São opções. Existe 2 salas de ensino. Esse ano teve 2 de ensino médio, uma técnico de informática, uma técnico de administração e uma de mecânica. Mas a tendência até 2016, no máximo, todos os cursos do ensino médio serem integrados com algum técnico. Acaba o ensino médio. Aqui sim. Aqui no ensino. Aqui mora ensino médio. Uma coisa muito interessante, galera, quando a gente começa a desenvolver, talvez por isso que foi muito engraçado no meu primeiro dia. Cara, eu vivia naquela correria de atendi telefone, o meu computador parou, senão, porque eu também fazia os trampos também por fora também, de formatar o computador, fazer redes, esses rolos todos, né? Aí o primeiro dia que eu comecei a desenvolver, eu falei, caramba, porque às vezes você não consegue ter noção de que você está realizando um sonho. Porque por mais simples que seja o seu sonho, quando você chegar
no momento e perceber que você está realizando ele, demora um pouquinho até a ficha cair. Só que você não pode deixar esse negócio subir pela cabeça e não ir mais atrás de nada, né? Tem que sempre procurar e ficar por dentro das coisas que estão acontecendo. Mais alguém? Arte. Bom, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, e mais uma vez agradecer a presença dos dois e parabenizar também pela apresentação. Como já falando em relação ao desfecho dessa aula de hoje, ainda está muito cedo, nós vamos precisar voltar para a sala de aula, porque só vai poder dispensar a partir das 10h30. Certo? Eu não posso liberar antes. Então, antes de tudo, os alunos, cada professor está com o diário da sala, procurem os professores para estar respondendo a chamada. Só que ainda, ou nós continuamos aqui por enquanto, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, mas antes das 10h30 não tem autorização de liberá-los. Ok?